Olá, alunos. Professor Sérgio Luiz aqui. Aula de Sociologia, primeira série, nossa continuação. Na aula passada falamos um pouquinho de Emile Durkheim e da relação entre indivíduo e sociedade, as compreensões do fato social, sociedade, solidariedade, entre outros conceitos, né? A relação entre indivíduo e sociedade, as características do fato social, etc. Hoje veremos na aula sobre Karl Marx e Friedrich Engels. E a gente continua a continuação do nosso capítulo 3, né? Capítulo 2, desculpem, parte 3, capítulo 2, a sociologia, a relação entre o indivíduo e a sociedade. Hoje a aula sobre Marx e Engels. Esse slide ele foi retirado do site da Secretaria de Estado de Pernambuco, ele é de domínio público, só para justificar a minha referência. Então, na aula de hoje, veremos um pouquinho sobre Karl Marx. Marx ele foi filósofo, cientista social e economista do século XIX. Então, cronologicamente, ele foi o primeiro a trabalhar a questão da sociologia. Não foi reconhecido no século XIX como sociólogo, porque só depois da revisão do seu método no século XX, por uma escola de Frankfurt, que o materialismo histórico foi mais reconhecido como um método científico. Até então ele não era muito reconhecido. Devido também à influência de Marx em propostas revolucionárias de transformação da sociedade. Ele faz uma análise crítica sobre a organização da sociedade capitalista. O principal foco de estudo do Marx é isso. É a economia política. Dialética. A teoria marxista, o método marxista, é formado pelo materialismo histórico e dialético. O que é dialética? Na visão do Marx, influência de vários outros autores, o mundo deixa de ser considerado como um complexo de coisas acabadas, prontas, e ele passa a ser entendido como um complexo de processos sociais. E como as coisas aparentemente estáveis sofrem uma ininterrupta mutação, dialética, contradição. A dialética significa contradição. Então algo está sempre em transformação, sempre em mudança. O movimento da realidade, que ao invés de ser harmônico e linear, como é visto, né, muitos autores, lentamente as coisas vão passando. Não, existe muito conflito, existe luta, existem movimentos contrários. Existem classes que querem conservar o poder e outros querem transformá-lo, o sistema. Então, por isso, essa luta, esse movimento entre os contrários, ele vai chamar isso de luta de classes depois. O materialismo histórico é porque o Marx ele percebe que o ser humano ele é resultado de conjunto das relações sociais concretamente determinadas pela história. Então, o ser humano constrói a história, mas essas relações sociais ao longo da história, as dialéticas, elas determinam a realidade social do indivíduo. Então, muitas vezes, ele é amarrado pelas condições históricas, mas ele pode transformar. Marx não está interessado somente em interpretar o mundo, mas sim transformá-lo. Nas 11 teses sobre Feuerbach, a tese 11, ele fala justamente essa frase. Os filósofos até agora se preocuparam em interpretar o mundo. O que importa é transformá-lo. Então, por isso, o materialismo histórico e dialético. Marx e a teoria do materialismo histórico. Então, a sociedade é concreta, a relação material é concreta, ou seja, material mesmo. A sociedade existe em relação do trabalho, das relações materiais de produção, relação concreta. Isso constrói uma relação entre as pessoas e monta essas relações entre as pessoas, vai construir um processo produtivo de bens materiais. E isso gera o estágio de desenvolvimento econômico. Então, o capital, como é o surgimento do capital ao longo da história, ele vai analisar isso numa obra. Infraestrutura, o pensamento de Marx. Infraestrutura é a base material econômica. O que é? Tudo que é utilizado para a produção. Os trabalhadores, o trabalho em si, a mão de obra dos trabalhadores, né? As ferramentas, as fábricas, os terrenos, tudo que é utilizado, base material concreta para a produção, é a infraestrutura. E sofre e influencia, mas sofre influência direta da superestrutura e na
superestrutura. A superestrutura é um conjunto de instituições jurídicas, políticas, que envolvem as leis, o Estado e também ideológicas, as artes, a religião, os valores morais, os valores religiosos, próprio sistema educativo, sistema religioso, tudo isso faz parte da superestrutura. O currículo escolar faz parte da superestrutura. É uma base. Então, infraestrutura, bases econômicas, materiais, superestrutura, base ideológica, normativa, jurídica. Karl Marx e a luta de classes. Na visão do Marx, a sociedade capitalista, especificamente, a base dela é a propriedade privada dos meios de produção. Então, as fábricas e a terra, que são os principais meios de produção, são objetos, coisas que uma pequena classe possui, que ele chama de burguesia. Então, existem proprietários desses meios de produção, que são proprietários das terras e das fábricas, das ferramentas. O trabalhador não tem nada, ele só tem a força de trabalho, a força de produzir. E essa força ele vende ao burguês em troca de um salário. E esse conflito entre os interesses dos trabalhadores, proletariado e da burguesia, o Marx denomina luta de classes. Então, a história é marcada por uma luta de classes. Essa é a frase muito conhecida de Marx. As classes sociais, burguesia e proletariado, a burguesia, de certa forma, explora a força de trabalho do proletariado, porque ela tem a máquina, ela tem a terra, ela tem os instrumentos, mas ela não tem quem faça. Porque ela é muito pouca quantidade. Vamos supor que eu seja um patrão, eu tenho uma fábrica, tenho 50 máquinas, mas eu sozinho não consigo operar 50 máquinas. E não é só a máquina, tem outras funções na fábrica para a produção que eu preciso de gente para trabalhar, de mão de obra. Então eu faço o quê? O trabalhador não tem nada. Nada. Não tem nem pátria. Então eu vou lá, compro a força de trabalho do trabalhador, compro a força de trabalho, pago um salário para ele, e isso eu ganho, exploro a força de trabalho dele. Mas por que exploro? Vamos ver mais à frente. O proletariado, ele vende a força de trabalho, ele não tem nada mesmo, ele precisa sobreviver, ele precisa comer, precisa sobreviver, e por isso que ele vende a força de trabalho em troca de um salário. Então existe segundo Marx, existe uma luta ideológica, porque existe um conjunto de hábitos, crenças, valores, formas de pensar e agir da classe dominante da burguesia, disseminados pela superestrutura. A classe trabalhadora quer mais direito, quer uma liberdade coletiva, quer uma vida melhor. Então existe uma luta forte política, seja polis, a prática, na prática da cidade, do país, as relações políticas e sociais. E aí a proposta dele seria uma revolução para construir uma sociedade sem classes sociais. Para construir o comunismo, teria que passar por um estágio chamado socialismo, onde o Estado seria dono de toda a propriedade, não teria mais propriedade privada, e depois, lentamente, seria construída uma sociedade comunista. Mais-valia. Aqui que está a exploração do trabalho. Segundo Marx, o proprietário do meio de produção burguês, ele tem a máquina, vamos supor lá, eu tenho uma máquina, que eu tinha lá uma herança que eu ganhei de 5 mil reais, eu comprei uma máquina. Aí eu peço, só que eu não sei operar a máquina, mas eu sei que é alguém que opera. Aí eu vou lá, contrato uma pessoa, eu pago para ela um salário de R$1.045 por mês, para ela produzir para mim roupa, costurar com aquela máquina. Pago lá o salário para ela, e ela produz por mês R$10.000 de roupa. Ela produz 10 mil, mas eu pago para ela 1.045. Os outros 8 mil e alguma coisa que são meus, no caso, que eu me apropriei do trabalho dela, é o meu lucro. Mas não é só lucro, é mais-valia, porque é a exploração do trabalho. Ela produziu aquilo, só porque eu sou o dono da máquina, eu ganhei 8, 9 vezes mais. Isso deu um exemplo bem simples, né? Isso a nível de grandes indústrias, isso é muito maior, né? A comparação aqui é entre uma máquina e um empregado. Imagine se fosse uma empresa de milhares de funcionários, cada um produzindo um monte. Isso gera um grande capital. Isso o Marx chama de mais-valia. É a diferença entre o valor produzido pelo trabalho e o salário pago ao trabalhador, excluindo todos os custos de produção. Claro, tem que descontar o tecido, descontar a linha, descontar a agulha que quebrou. E aí, descontando tudo isso, aí vamos supor que eu tenha
R$ 5.000, contando todos esses custos de produção, R$ 5.000, e eu paguei 1.045 para o funcionário, para funcionária. Logo, eu estou explorando ela, porque ela trabalhou, eu não fiz nada, eu simplesmente tinha a máquina e ainda descontei os custos de produção e ela não ganhou o devido trabalho, pelo devido salário justo dela. Ela foi explorada, isso é a mais-valia. E isso é a causa dos conflitos sociais na sociedade capitalista. As relações sociais de produção, entendidas como organização e interação das pessoas e das classes na sociedade, tendo em vista a produção material e a reprodução social, a manutenção e a ampliação das relações sociopolítico e econômicas. Lembrando que o Marx não separa economia e política. Essas são as relações sociais de produção. Envolve a infraestrutura e a superestrutura. As forças produtivas, claro, as principais forças são os trabalhadores, que envolvem a terra, o trabalho, o capital, a tecnologia, os elementos essenciais da produção capitalista, que a base disso é a infraestrutura. O Capital é a principal obra de Marx, 3 grandes volumes. O primeiro e o segundo foram escritos por ele, com a ajuda de Engels, e o terceiro, Engels, que concluiu. Essa obra ela é muito grande, na tradução ela deve ter aproximadamente 3.000 páginas, todos os volumes, ou até mais, na tradução para o português. Ela é uma obra que ele faz uma análise do processo de produção capitalista, de como a acumulação do capital se dá, como que é mais-valia, como se dá a alienação. Outra palavra forte no conceito da visão do Marx é a palavra de alienação. Alienação é porque o trabalhador ele produz, mas ele não é dono do que ele produz. Por isso ele não sente parte do processo. E além disso, ele também não vê muito sentido na sua vida. Sua vida é alienada, é distanciada, é separada da realidade concreta. Ele só faz aquilo que ele é obrigado, muitas vezes. Então, essa obra é muito importante, do Capital, escrita por Marx, ele faz uma análise crítica do processo global de produção capitalista. E nessa obra, ele vai tratar as relações sociais de produção e as forças produtivas, superestrutura e infraestrutura, a base econômica da sociedade hierarquicamente construídas. Existe uma hierarquia na sociedade de burguesia, classe dominante, e proletários, classe dominada. Crítico do capitalismo e da sociedade burguesa, por ser um sistema em que a sociedade, que é o trabalho do proletariado é explorado, é uma forma desumana, e a busca do lucro e a tomada pelo poder está acima de tudo. Então ele faz uma forte crítica a isso. Ele, juntamente com Engels, lançaram um manifesto comunista, onde eles pedem para os trabalhadores se unir e fazer uma revolução, implementar uma sociedade socialista para depois uma sociedade comunista. Na sociedade comunista não existiriam classes sociais, nem Estado e nem propriedade privada dos meios de produção. Então, o pensamento de Marx em relação ao indivíduo e à sociedade é por esse. Então, o indivíduo ele é capaz, através da praxis, da atitude política, de transformar a sociedade, mas ele está, infelizmente, determinado por certas condições históricas, materiais, baseado na luta de classes, na exploração do trabalho e na mais-valia. Essa é a concepção de Marx a respeito do indivíduo e sociedade. A gente fica por aqui. Próxima aula eu volto com o Max Weber.